Sêneca foi um dos importantes filósofos intelectuais do Império Romano. Além disso, ocupou posição de destaque como orador, autor, advogado e político. Assinar o canal para não perder as notificações. Frase de Sêneca: evitamos a inveja se guardarmos as alegrias para nós próprios. Alguns cessam de viver antes de começar a viver. Tudo que é enraizado e congênito pode ser atenuado pela educação, mas não vencido. A glória é a sombra da virtude, e acompanhá-la sempre, mesmo se esta não quiser. Mas, assim como a sombra ora precede, ora segue os corpos, a glória às vezes mostra-se visível à nossa frente, outras vezes, vem atrás de nós. Uma ira desmedida acaba em loucura, por isso, evita a ira, para conservares não apenas o domínio de ti mesmo, mas também a tua própria saúde. O início da salvação é o conhecimento da culpa. Este é o único motivo pelo qual não nos podemos queixar da vida, ela não segura ninguém. O trabalho é o alimento das almas nobres. O importante é viver bem, não viver por muito tempo, e muitas vezes vive bem quem não vive muito. Não temos de nos preocupar em viver muito tempo, mas em viver em pleno. Não é da morte que temos medo, mas de pensar nela. A ignorância, ou melhor, a demência humana é tão grande que alguns são levados à morte justamente pelo medo da morte. A economia por si só é uma grande fonte de receitas. Os vícios, é mais fácil desarraigá-los do que refreá-los. Os progressos obtidos por meio do ensino são lentos, já os obtidos por meio de exemplos são mais imediatos e eficazes. A educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida. Ninguém é obrigado a correr pela via do sucesso. O amor não se define, sente-se. A agitação contínua numa vida tumultuosa não é atividade saudável, mas inquietação. A supressão dos desejos é também um remédio útil contra o medo. O esforço chama sempre pelos melhores. Morremos a cada dia falta uma parte da vida. Aquele que executa de bom grado as ordens escapa ao lado penoso da submissão, fazer o que nos repugna. O homem acredita mais com os olhos do que com os ouvidos. Por isso longo é o caminho através de regras e normas, curto e eficaz através do exemplo. Ninguém se preocupa em ter uma vida virtuosa, mas apenas com quanto tempo poderá viver. Todos podem viver bem, ninguém tem o poder de viver muito. Depois da morte não há nada e a morte também não é nada. Aquilo que foi doloroso suportar torna-se agradável depois de suportado, é natural sentir prazer no final do próprio sofrimento. Procura a satisfação de veres morrer os teus vícios antes de ti. Quem é temido, teme, não pode ficar tranquilo quem é objeto do medo alheio. A vida sem uma meta é completamente vazia. A virtude é difícil de se manifestar, precisa de alguém para orientá-la e dirigi-la. Mas os vícios são aprendidos sem mestre. A principal e mais grave punição para quem cometeu uma culpa está em sentir-se culpado. Os fatos devem provar a bondade das palavras. Não te interesse sobre a quantidade, mas sim sobre a qualidade dos vossos amigos. A embriaguez excita e traz à luz todos os vícios, tirando aquele senso de pudor que constitui um travão aos instintos ruins.
Raros são aqueles que decidem após madura reflexão. Os outros andam ao sabor das ondas e longe de se conduzirem deixam-se levar pelos primeiros. Nenhum bem sem um companheiro nos dá alegria. Perguntas-me qual foi o meu progresso. Comecei a ser amigo de mim mesmo. Vive de tal maneira que não faças nada que não possas dizer aos teus inimigos. É grande quem sabe ser pobre na riqueza. Não há nada mais belo do que ser tão querido da tua mulher, que te tornas querido de ti mesmo. Pobre não é aquele que tem pouco, mas antes aquele que muito deseja. É melhor saber coisas inúteis do que não saber nada. Maior sou e para maiores coisas nasci do que para ser escravo da minha carne. Um crime bem-sucedido e favorecido pela sorte é chamado de virtude. É parte da cura o desejo de ser curado. Muitas coisas não ousamos empreender por parecerem difíceis, entretanto, são difíceis porque não ousamos empreendê-las. Nada é tão lamentável e nocivo como antecipar desgraças. Se quiseres ser amado, ama. O fogo é a prova do ouro, a miséria, a do homem forte. Possuir um bem, sem o partilhar, não tem qualquer atrativo. É errado quando acreditas em cada um, mas também é errado quando não acreditas em ninguém. Na vida pública, ninguém olha para os que estão pior, mas apenas para os que estão melhor. Justamente aquelas coisas que provocam mais medo são menos temíveis. Os desejos da vida formam uma corrente cujos elos são as esperanças. A deformidade do corpo não afeia uma bela alma, mas a formosura da alma reflete-se no corpo. As coisas que nos assustam são em maior número do que as que efetivamente fazem mal, e afligimo-nos mais pelas aparências do que pelos fatos reais. Cala-te primeiro se queres que os outros se calem. A fome não é exigente, basta contentá-la, como, não importa. Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. Toda arte é imitação da natureza. Se vives de acordo com as leis da natureza, nunca serás pobre. Se vives de acordo com as opiniões alheias, nunca serás rico. Quando a velhice chegar, aceita-a, ama-a. Ela é abundante em prazeres se souberes amá-la. Os anos que vão gradualmente declinando estão entre os mais doces da vida de um homem. Mesmo quando tenhas alcançado o limite extremo dos aos, estes ainda reservam prazeres. Para nossa avareza, o muito é pouco, para nossa necessidade, o pouco é muito. O homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário.